Irmãos queridos, quem de nós refuta e rejeita o que é prazeroso? Quem de nós não busca o que é prazeroso? A busca pelo que é prazeroso, ou o desejo daquilo que é prazeroso, é algo que vem de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 1, que a razão de nós existirmos é que Deus nos fez para o louvor da sua glória, para ter prazer através de nós, para ter prazer na nossa vida. Deus comunicou isso a nós e nos capacitou com recursos para que nós possamos sentir prazer. O nosso espírito, atrelado a esse corpo, dentro do contexto dessa realidade, trabalha, interage para que sintamos prazer. Mas eu quero falar exatamente sobre isso, porque, embora o prazer seja algo bom, Deus nos fez com o potencial de sentirmos prazer. Nós não podemos ser escravos do prazer. Leiamos Provérbios capítulo 4, versículos 20 a 23, e vejamos o que nos diz o Senhor através das penas, ou da pena sagrada, do escritor sacro, que inspirado pelo Senhor, assim, da parte de Deus nos fala: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você pode ler esse último versículo bem forte? Acima Amado, sentir prazer é bom e todo mundo gosta. Essa sensação tem uma função maior do que só deixar a vida mais colorida. É por causa dela que nós saímos da cama todos os dias. Mas ela é também a culpada por nós não resistirmos, por exemplo, àquele docinho depois do almoço, aquele cafezinho. O chamado sistema de recompensa do cérebro é algo que Deus dotou todos nós para que nós sintamos prazer e busquemos aquilo que nos dá prazer. E esse sistema de recompensa do cérebro, ele é um circuito que processa a informação relacionada à sensação de prazer ou de satisfação. Ele foi criado por Deus como bênção para que o ser humano experimentasse o prazer na vida. É esse sistema que nos incentiva e proporciona estímulo às coisas boas. Para entender melhor como o sistema funciona, nós devemos pensar no cérebro como sendo um processador de computador. Cada parte do item foi desenvolvido para processar os dados e fazer com que o computador funcione adequadamente. Há diversas partes desse processador que só são ativadas quando necessárias. Quando não necessárias, elas não são ativadas. Eu quero te mostrar como é que isso funciona. Vamos entender como é que Deus fez isso funcionar no nosso cérebro. Veja essa imagem. Vamos entender como Deus fez isso funcionar no nosso cérebro. O sistema de recompensa, ele é ativado quando o ser humano tem uma experiência prazerosa, como, por exemplo, comer um chocolate. Quem que depois de comer um chocolate pela primeira vez, não teve logo aquela sensação prazerosa, gostosa? Pode ser que alguém não goste de chocolate. Aliás, eu vou até fazer essa
consulta aqui. Tem alguém aqui que não gosta de chocolate? Eita! Talvez tenha uma intolerância, alguma coisa. Não, simplesmente não gosta. A gente precisa estudar teu cérebro. É bem verdade que alguns podem não gostar, mas tem gente que gosta mais de um café do que de um chocolate, não é? Tem gente que gosta mais de um pudim, pudinzinho, né? Que delícia. Você se lembra da primeira vez que você tomou um café? Você se lembra da primeira vez que você comeu um chocolate? Eu lembro a primeira vez que eu comi um pudim. Que sensação prazerosa. Era bonito visualmente, era atraente, era cheiroso. E quando eu comecei a comer, eu não queria parar. Que coisa gostosa. Um pudinzinho de leite. Então, o sistema de recompensa ele é ativado quando o ser humano ele tem uma experiência prazerosa, como comer um chocolate ou aquilo que te seja mais apetitoso. Isso faz com que haja a produção de uma substância chamada dopamina, que é um neurotransmissor, ou é um transmissor neurológico de prazer, que tem a função de mensageiro, ou seja, de levar as informações para outras células do nosso organismo, a partir de uma área do cérebro, mais ou menos ali onde está a imagem, chamada tegmental ventral, o que leva a exercer uma grande força biológica no nosso corpo. Aquilo que faz a gente até salivar quando pensa na coisa que nos dá o prazer, como por exemplo, algo gostoso de comer. A dopamina, ela percorre áreas do nosso corpo, nosso cérebro, até cair numa outra parte do nosso cérebro, chamado córtex pré-frontal, fica aqui, por dentro, né? Que é onde são processadas as críticas racionais na nossa mente, e onde são feitas as tomadas de decisão, é aqui no córtex pré-frontal. Então é essa área do nosso cérebro que vai pegar e vai dizer assim, opa, já deu, estou satisfeito. Não continue mais, não continuar mais a comer não, tá bom, já está satisfeito. Não devo mais comer. A partir daqui já começa a ser algo que se torna exagero. Vamos parar por aqui. Então, se aquela experiência te deixou feliz, se ela foi prazerosa, o teu cérebro registra aquilo na memória como algo bom, gostoso, prazeroso e que deve ser repetido. E aqui começa o que pode se tornar um sério problema. Porque essa memória do prazer, que Deus fez para ser assim, também pode ser usada para começar a produzir o mal. Como o nosso cérebro já sabe que aquela experiência foi prazerosa, aquela área tegmental ventral, ela pede para repetir aquela ação e vai usar a força biológica para isso, fazendo a gente sentir muito desejo por aquilo de novo. É algo que fica dizendo para nós assim, que delícia, eu preciso comer mais um pedaço. Ai, que vontade de comer aquele chocolate. Mas quando a informação chega ao córtex pré-frontal, ele provoca algo chamado modulação, que é a crítica que faz com que nós pensemos se realmente nós devemos experimentar novamente aquilo que nos deu prazer. E aí ocorre uma batalha entre essas duas áreas do cérebro, responsáveis, uma pela emoção, prazer, o desejo de novo de experimentar aquele prazer, e a outra da razão, que diz, a partir daqui já não é
algo bom e positivo. Tem que parar. Então, se você se deixar vencer pela emoção e repetir frequentemente aquele comportamento prazeroso, ele vai ganhando força e ele vai ficando cada vez mais difícil de ser resistido. E é quando, então, pessoas se tornam adictas ou viciadas naquilo que a princípio era para ser experimentado como algo prazeroso, algo bom, mas começa a se tornar algo nocivo, algo mau para nós. É assim, queridos, que pessoas se tornam viciadas pelo que é pecado. É assim que coisas que eram prazerosas e boas começam a se tornar pecaminosas na nossa vida. Pessoas se tornam viciadas pelo pecado porque todo pecado, ele se apresenta atraente, ele se apresenta gostoso, ele é prazeroso quando sendo praticado, porém suas consequências virão e todo o seu ser sofrerá por causa disso. Mesmo algo que não seja pecaminoso, se torna mal se não tivermos força racional e nos deixarmos levar pelo sentimento. Não é por outra razão que pessoas se tornam diabéticas e sofrem as consequências de buscarem satisfação no prazer de comer doce, ou do cigarro, ou da bebida, ou do sexo, ou da pornografia, ou outra coisa que se transformará num transtorno compulsivo, como o de comprar coisas, muitas vezes porque são ansiosas, possuem um vazio na alma e estão buscando inconscientemente a satisfação naquilo que momentaneamente lhes parece prazeroso, mas na verdade já se tornou uma prisão. E como fazer para interromper esse ciclo? O cérebro não vai deixar de entender aquilo que se tornou compulsivo como prazeroso, tão somente porque você entendeu, ou porque a pessoa entendeu e decidiu parar de satisfazer aquele sentimento. Será necessário um exercício consciente, racional, disciplinado, de substituição daquilo que te aprisionou, naquela adicção, naquele vício, por outra coisa que o cérebro passe a entender também como prazeroso e que leve a satisfazer e a sentir-se bem e fortalecido para ir abandonando ou abandonar de vez aquela coisa que se tornou uma prisão. Essa ação vai começar a ativar o sistema de recompensa também, e vai construir um ciclo só para essa nova coisa, que é boa, que é positiva, enfraquecendo aquela adicção e te conduzindo à libertação. Tem gente que é adicta de televisão, tem gente que se tornou adicta ou viciada em mídias sociais. Como fazer para abandonar isso? Como fazer para romper com esse ciclo? Precisa construir um novo, de algo positivo, algo que provoque o sistema de recompensa a gerar prazer, a ver como prazerosa uma outra atividade, uma outra coisa que vá substituindo aquela, como por exemplo ler um livro. No começo pode ser difícil, no começo pode ser bem difícil, eu não sei quantos aqui, mas para eu começar a ler a Bíblia, foi muito difícil. A gente começa a ler a Bíblia e a mente embaralha, e aí aquilo que a gente leu nos versículos anteriores, a gente nem sabe mais o que foi que a gente leu, e aí a gente volta e lê de novo, e a gente lê de novo, e bate uma frustração, e a vontade de fechar e não voltar a ler. Quantos já passaram por isso? E é pior quando depois de algum tempo que a gente vem fazendo isso e a gente se habitua a ler e a gente desenvolve o prazer na leitura, sobretudo da Bíblia, a palavra de Deus, e a gente para por alguma razão voltar
àquele hábito prazeroso, abençoador, é igualmente problemático, difícil. Por quê? Porque alguma outra coisa já começou a substituí-la nesse ciclo de recompensa, de prazer. Essa ação precisa ser realizada, de substituição daquilo que se tornou uma adicção, que se tornou algo que não é bom, que é mal. Veja o que diz a palavra de Deus, que nós lemos em Provérbios 4, 20 a 23. Meu filho, escute o que ele digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as onde? No fundo do coração. Ou seja, faça isso se tornar uma verdade para você, que você a persiga, algo precioso para você, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amados, há quem esteja aprisionado em um relacionamento abusivo ou pecaminoso. Essa pessoa até sabe que não deve continuar, mas não tem forças para abandoná-lo e não conseguirá sozinha, porque existe uma outra força que é espiritual, que ganhou o poder de exercer influência naquela área da alma que afeta o sistema de recompensa, aprisionando essa pessoa no que se tornou uma adicção, um vício, porque é uma emoção forte que move o corpo, que mexe com a biologia e leva a pessoa ao desejo daquilo. Se você é essa pessoa, ouça, Deus te ama apesar do pecado, e Ele quer te ajudar a ser livre disso, que você sabe que não pode te satisfazer nem te realizar, seja um relacionamento imoral, seja um vício de qualquer natureza, ou uma compulsão que está te fazendo mal, conduzindo à autodepreciação, a transtornos emocionais e a transtornos de saúde. Segundo, passe a construir uma disciplina espiritual através da leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e da oração. Aproxime-se do Senhor e Ele vai capacitar você, te proporcionando o bem-estar que você precisa. Isto é uma ação sobrenatural de Deus que virá sobre a tua vida, se você não desistir. Terceiro, não ande sozinho. Sozinho você é um alvo fácil para o diabo, que vai encher a sua mente de coisas que não deve, pensamentos recorrentes, que pela força sendo exercida dessa área tegmental do seu cérebro, pela lembrança da sensação prazerosa, em confronto com um momento de vazio interior, vai te levar de novo a buscar aquilo. Então, não ande sozinho. Procure um terapeuta cristão, procure um psiquiatra competente, procure um parceiro de prestação de contas, mas não ande sozinho. Quarto, abandone tudo que estimule essa adicção, seja a pornografia, o álcool, as drogas, o doce, o consumismo, evitando os ambientes que estimulam a satisfação e a compulsão. Troque esses ambientes pelo envolvimento com a Igreja de Cristo. Troque esses ambientes por um ambiente terapêutico, um grupo terapêutico de apoio e restauração, baseado nos princípios e valores da palavra de Deus, para desconstruir essa dependência, seja ela química, seja ela psicoemocional, uma atividade física, uma atividade de cunho social em que você esteja envolvido como um agente promotor do bem para as pessoas menos favorecidas. Ocupe a tua mente com coisas boas que levem você a sentir prazer no que você está fazendo. Se você não se tornou alguém assim, ouça a palavra de Deus que diz: o avisado vê o mal e se esconde, só o imprudente prossegue
para arcar com as consequências. Quantos jovens entram e enveredam pelo caminho das drogas, da promiscuidade, para ali na frente ter o seu futuro destruído? Não porque não foram avisados, mas porque foram ousados no mau sentido, no desejo de buscar a experiência do prazer. Quantos jovens têm destruído a sua vida e se tornado viciados, adictos? Quantos adultos também? Vendo uma reportagem há um tempo atrás, mostrando a Cracolândia em São Paulo, o repórter mostrou uma mulher. Ela era um cadáver em pessoa, feia, pele e osso. Ela era uma imagem de morte, de destruição, de desgraça. Sabe quem era essa mulher? Médica. Ela foi uma médica. Ela exercia uma atividade profissional extraordinária, salvava vidas. Ela era casada e tinha 2 filhos. Mas ela se permitiu, por força de relacionamento, de influência de relacionamento, ela ousou buscar o prazer naquilo que lhe foi dito que era prazeroso, e acabou usando a maconha, e da maconha foi para a cocaína, e da cocaína ela foi para o crack, e do crack ela foi para as ruas, dormir em papelão, ser estuprada inúmeras vezes, até passar se permitir ser abusada em troca de uma pedra de crack, para satisfazer um vício construído pela busca da sensação de prazer. Por mais que se fale, por mais que se propague, por mais que se veja tantos exemplos de desgraça e destruição, e aí você pensa assim, mas uma médica, uma pessoa instruída, uma pessoa com formação na área de saúde, como é que foi enveredar por um caminho desse? Sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem um vazio. O ser humano, muitos têm feridas na alma, feridas que foram causadas na infância, na adolescência, a carência da figura paterna, do amor, a carência da figura materna, da expressão do amor, e em algum momento, a predisposição se faz a fragilidade, que é a porta de entrada pela influência espiritual maligna, em pensamentos insuflados por Satanás, até mesmo muitas vezes usando pessoas, para levar à busca daquela sensação de prazer, que quando experimentada, faz parecer que passa tudo, e vicia. Esse sistema de recompensa, que Deus fez para ser bênção na nossa vida. Se você não se tornou alguém assim, ouça a palavra de Deus. O avisado vê o mal e se esconde. Satanás é esse ser espiritual, amados, que investe em nossos pensamentos para nos incentivar a fazer aquilo que venha a se tornar um vício, uma amarra, uma fortaleza dentro de nós, que rouba a nossa saúde física, a nossa saúde psíquica, a nossa saúde espiritual, nos incentivando, através do pensamento, a experimentar ou a repetir desregradamente, até mesmo aquilo que é bom, como comer um doce, como beber um café, mas com o objetivo de nos fazer aprisionados a sofrermos o cumprimento da palavra de Deus, que diz que Ele está aqui para roubar, matar e destruir.
Mas ele não faz isso por si só. Ele faz isso usando o próprio homem. É o homem que se autodestrói quando influenciado pelo diabo. Ele aceita a sugestão e se permite cair no pecado. Diz a palavra de Deus que a mulher estava no Éden, nada lhe faltava, mas Satanás se apresenta a ela e puxa a conversa. Foi assim que Deus disse: não podem comer das frutas que há no jardim? Satanás nunca se apresenta como aquele chifrudo, rabudo, vermelho, com olho de fogo e um hálito de enxofre. Isso é de história em quadrinho. Ele sempre se apresenta como alguém sedutor, bonito. Aliás, existe como é que chama? Uma série de televisão que está em algum canal de streaming, que eu não me lembro agora, não quero fazer propaganda disso, chamado Lúcifer. Alguém já assistiu pelo menos um episódio? Ele é lindo, ele é o protótipo do homem que faz as meninas suspirarem. Inteligente, sedutor. É assim mesmo que ele se apresenta. Roberto Carlos cantando na década de 80, se não me engano, ele cantava: porque tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Essas coisas são as que me dão prazer, me atraem. E diz a palavra de Deus que Satanás puxa assunto com a mulher. Ele foi simpático. Ele não chegou de sola chamando Deus de mentiroso, não, ele foi simpático. Foi assim que Deus disse: vocês não podem comer das frutas que há no jardim. E a mulher começa a conversar com o diabo. Não, podemos comer das frutas. Deus disse que só não podemos comer daquela ali, porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí Satanás desfere o golpe. Não é assim. Deus sabe que no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês vão se tornar igual a Ele. Deus não quer que vocês se tornem igual a Ele. Deus está escondendo algo de vocês que você não sabia. Você não sabia, né? Eu sei porque eu estou aqui há muito mais tempo que você. Você foi criado um dia desse. Eu já existia. E diz a palavra de Deus que a mulher, vendo o fruto, que era atraente à vista e apetitoso ao paladar. Eu quero te perguntar, como é que pode ser algo apetitoso se nunca foi provado? É porque primeiro é atraente aos olhos. Eu me lembro como se fosse hoje, na casa do pastor João Batista, lá em Italva. Fomos visitá-lo, porque fomos jantar com ele, convidados, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E quando termina o jantar, na minha casa não tinha energia elétrica, na casa dele tinha, era mais no centro. Vem a esposa do pastor João, e ela coloca uma forma que está de cabeça para baixo em um prato lindo. E ela desenforma aquele pudim de leite. Quando ela desenforma, aquilo fica balançando. E aquele cheiro entrou pelas minhas narinas, dizendo assim: me come todo, que eu sou gostoso. E eu olhei para aquilo, tudo cheio de furinho, e aquela cauda que descia. Irmão, de repente minha barriga se tornou um vazio tremendo. E olha que eu comi naquela janta. Mas ela tirou uma fatiazinha, colocou num pirezinho, com uma colherinha. E eu olhei para aquilo e ainda pensei: só isso? Eu nem tinha provado o troço, eu nunca tinha visto aquele negócio. Só de olhar a forma, de sentir o cheiro, nem
tocado ainda, eu estava já ali salivando. A palavra de Deus diz que vendo a mulher, o fruto, a partir daquele momento da sedução de Satanás, ela viu que era atraente aos olhos e apetitoso ao paladar e boa de se comer. Ela pegou do fruto, ela comeu e deu ao seu marido, que também comeu. E o pecado foi estabelecido. E olha nós aqui, sofrendo as consequências do pecado que estão enraizadas em nós. Ah, amados, Satanás é esse ser espiritual que investe nos nossos pensamentos para nos incentivar a fazer aquilo que venha a se tornar um vício, uma prisão, uma amarra, uma fortaleza dentro de nós, que rouba a nossa saúde física, psíquica, espiritual, emocional, incentivando o nosso pensamento a experimentar e a repetir desregradamente, até mesmo aquilo que é bom. Por isso o Senhor, que criou esse sistema de recompensa para ser abençoador para nós, nos ensina que esse sistema, ele é como uma faca, que pode ser um instrumento extraordinário, se usado corretamente, ou algo que nos fará ser feridos, e nos fará ferir, até mesmo aqueles que amamos. Então Deus nos adverte, acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Saiba usar esse sistema com sabedoria. Para isso, não ande sozinho. Sozinho, nós somos um alvo fácil para o diabo. Sozinho é perigoso. Não estaremos sozinhos, porque não serão nossos pensamentos. Nós estaremos sob a influência de pensamentos insuflados por espíritos imundos para nos fazer tendenciosos a praticar aquilo que vai corromper a nossa alma, destruir a nossa santidade, aprisionar o nosso corpo e a nossa alma. Então não ande sozinho. Não guarde os teus sentimentos e experiências ruins apenas com você. Satanás se utiliza disso para nos fazer aprisionados. Mas procure ajuda para que não se torne refém de uma influência maligna que te conduzirá a usar o que Deus criou para ser bênção em uma maldição para a tua vida. E se você precisar de ajuda, nós, da Primeira Igreja Batista em Belfort Roxo, estaremos aqui para sermos a comunidade viva de cristãos comprometidos a sermos bênção na tua vida e ajudar você no caminho de recuperação, de restauração, de libertação. Como Luiz, que esteve aqui testemunhando da bênção alcançada, você também poderá conseguir. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz-nos assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você tem vivido, você se sente aprisionado, aprisionada em alguma coisa, que o teu sistema de recompensa já se tornou adicto, viciado, como algo que vem ou que busca para satisfazer uma carência, uma necessidade que supostamente dá algum prazer, mas é aquele prazer momentâneo e a consequência ruim vem depois. Então, comece a construir um novo hábito. Comece a colocar algo novo que seja prazeroso na tua vida, algo que seja bom, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, de excelência, que tenha dignidade, para romper com esse ciclo, que é negativo, que é mau.
para a tua libertação. E se você é alguém assim, que tem passado por isso, que está sofrendo isso, que quer ser liberto disso, eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos, porque ninguém deve se sentir constrangido. Mas pode ser que você esteja aqui presente entre nós e você seja alguém assim. Talvez você seja um crente, mas um crente que diz: eu não consigo ficar sem aquele doce. Os médicos já disseram que eu preciso parar com isso, mas eu não consigo. E eu quero ficar liberto desse negócio. Quantas pessoas morreram de diabetes? Perderam um membro, ficaram cegas, chegaram à morte. Comiam doce escondido. Ia lá na lata de açúcar e comia o açúcar. Quantas pessoas estão aprisionadas na pornografia? A carência emocional que não se faz suprida. Satanás seduziu. E um dia teve contato com a pornografia. E sentiu prazer naquilo que estava vendo e naquilo que passou a praticar. E que acabou virando um vício. Quantos casais casados não conseguem ter realização e prazer sexual se não for assistindo um vídeo de pornografia? Deus não fez para ser assim. Se não tiver a pornografia, não conseguem se realizar. Deus não fez para ser assim. Quantos jovens buscando experiências prazerosas, numa busca frenética, inconsequente, em relacionamentos, provavelmente para suprir um vazio interior, pela falta de carinho, de amor, de cuidado, por não se sentir realizado, realizada num ambiente familiar de proteção, de cuidado, de bem-querência, de afetividade. Não se deixe levar por aquilo que vai destruir a sua vida. O sistema de recompensa no nosso cérebro foi criado por Deus para ser uma bênção na nossa vida. Não se permita ser manipulado por Satanás e ser amaldiçoado por uma atitude inconsequente. Porque a primeira vez que você experimentar, gerará um registro de memória do prazer que você vai usufruir ali. Mas é um prazer mentiroso, enganoso, que não poderá realizar você, mas te conduzirá a degraus mais baixos, até chegar no fundo do poço, como aquela médica que destruiu a sua vida e acabou moradora de rua, desgraçando o seu corpo, sem dignidade, sem honra, sem expectativa. A família pegou muitas vezes e tentou fazer algo pela pessoa, mas se a pessoa não lutar com todas as suas forças, se não houver uma rendição ao senhorio de Cristo Jesus, para que o poder do Senhor aperfeiçoe na fraqueza, rompendo com os grilhões construídos por demônios, espíritos de vício, que agem para incentivar, como Satanás fez incentivando Eva lá no princípio no Éden.
não será possível. Quantos casos de pessoas que foram e voltaram de centro de recuperação e não ficaram libertos, se não por um pouco de tempo, e quando se sentindo já saudáveis e livres daquela adicção, se reintegraram no contexto da sociedade, mas tão somente para daqui a pouco ter uma recaída e ir para um degrau ainda mais fundo do que aquele que estava no poço. Por quê? Porque não substituiu aquilo com algo mais poderoso, mais forte, que é abençoador, que é a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Jesus. Sem o poder do Senhor Jesus, não há libertação. Não há libertação. Se há alguém aqui que quer ser liberto disso, se há alguém aqui que quer ser livre, que entende que precisa substituir isto que se tornou uma adicção, que viciou o sistema de recompensa, que quer consagrar a sua mente, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito ao senhorio de Cristo Jesus, e que vai começar a caminhar numa direção contrária, tendo entendido os princípios que aqui foram apresentados. Não andar mais sozinho, passar a construir uma disciplina espiritual pela leitura e estudo da palavra de Deus e a oração, aproximando-se de Deus, abandonando tudo aquilo que estimula a adicção. Se é pornografia, não vai mais assistir, vai cancelar aqueles canais, vai jogar fora aquelas revistas, vai botar fogo naqueles DVDs. Se é a compulsão pelo consumo, vai quebrar os cartões de crédito, não vai se permitir mais estar envolvido com aquilo que lhe atrai para o que é o mal que está fazendo na sua vida. Não vai mais andar sozinho, vai buscar um terapeuta, um profissional, vai buscar andar junto com um parceiro de prestação de contas, um homem e uma mulher de Deus, amadurecido espiritualmente, moralmente, na igreja, vai buscar a orientação do pastor, mas não vai andar sozinho, vai abrir o coração para se permitir expor aquilo que é o vazio interior, que precisa ser preenchido, para que o exercício da razão sobreponha essa força que está sendo exercida por essa área do cérebro responsável pela emoção, que já tem dominado, com esse poder biológico terrível que conduz a essa prática de novo. Se você está em casa, eu quero orar também com você. Você pode escrever para nós, tem um QR Code aí na tela. Fotografa esse QR Code, entra lá, peça ajuda, diga: eu preciso de ajuda. Nós vamos andar junto com você, nós queremos ser instrumentos de Deus para abençoar a sua vida.